Olá! Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês uma solução alternativa para poder você fazer o deploy das alterações que você faz no Pentaho num ambiente de desenvolvimento e você deseja enviar para um ambiente de produção. Em alguns locais onde eu já tive oportunidade de trabalhar, eu já vi as pessoas trabalhando com o repositório utilizando arquivos físicos. Então, é criada uma transformação, essa transformação ou job, ele é salvo com a extensão KTR ou KJB e fica lá numa pasta do computador, num servidor na rede. E aí a gente fazia um acordo em quem ia fazer o quê, então cada um pegava seus arquivos, o seu ETL ali para poder fazer a atualização, a alteração ou construção. Então, enquanto um estava trabalhando num arquivo, o outro não mexia. E isso era um projeto em que não havia sido implementada aquela questão do Git, do GitHub. Então, não havia commit, repositório na nuvem, nem nada. Então, esse foi um caso. Em outro projeto, eu tive a oportunidade de trabalhar também com geração de arquivos físicos do Pentaho, mas tinha aquela questão do repositório do GitHub. Então, antes de iniciar o trabalho, a gente fazia um refresh lá do diretório, iniciava o trabalho e depois que fosse feita qualquer alteração no arquivo daqueles ali, então a gente fazia o push ou o add, lá, o commit lá na nuvem, lá do GitHub. Então, são dois cenários em que um tinha Git e outro não tinha Git, mas os dois eram com arquivos físicos. E com banco de dados, como é que você faz isso? Trabalhando com banco de dados, com repositório na nuvem. Então, você não tem como fazer um Git commit em uma transformação que ela está salva no seu banco. Então, o que foi que eu pensei? Como a versão do Pentaho Data Integration, a Community Edition, ela não tem aquela questão de versionamento de código implementada de maneira nativa, eu nem sei dizer como é que funciona isso hoje na versão Enterprise, se o versionamento de código da versão Enterprise ela se restringe apenas à questão dos arquivos físicos também, mas eu sei que no repositório do banco de dados existe uma questão de versionamento. Você tem lá campos, colunas para poder você armazenar quem modificou, quem criou, quem alterou, data e hora de alteração, o login de quem fez a alteração. Você consegue aqui no Pentaho criar, como é que se diz? Você consegue criar usuários para poder cada um fazer o login no repositório com sua senha. Então, e aí tudo que a pessoa vai alterando e gravando, o repositório em banco de dados ele vai armazenando essas alterações que a pessoa está fazendo. Mas ele não cria versões do arquivo, tá certo? Então, no que foi que eu pensei? Já que eu estou aqui fazendo um trabalho utilizando um repositório em banco de dados. Então, eu tenho dois bancos de dados, um em produção e um em desenvolvimento. Eu faço o meu trabalho todo no ambiente de desenvolvimento e eu quero mandar minhas alterações para o banco de produção. Então, para não ter que abrir a minha transformação e copiar ela e colar no repositório de produção, então eu criei aqui uma transformação que verifica no meu banco de dados, lá do meu banco de dados do repositório. Nesse banco de dados do repositório do Pentaho, eu só tenho tabelas e dados do Pentaho, tá certo? Nesse banco de dados não tem nada de cliente, nada de vendas, não existe nada. Eu tenho um esquema no banco de dados que armazena apenas minhas transformações, meus jobs e as propriedades deles. Como o Pentaho na versão Community Edition não disponibiliza essa questão de deploy de maneira nativa, e eu também não encontrei nada nem nos fóruns do Pentaho, nem no próprio YouTube, então eu mesmo, por já trabalhar há algum tempo com o Pentaho
utilizando o repositório em banco de dados, então eu mesmo customizei uma transformação, um ETL, em que eu verifico todas as alterações que foram feitas nas minhas transformações, e aí eu envio essas alterações para o meu repositório que está no banco de dados em produção. Eu coloquei algumas condicionais aqui dentro do meu table input, para ele não enviar para produção. Jamais ele vai enviar os meus arquivos de deploy ou de sustentação, e os arquivos que fazem a cópia dos dados de produção para desenvolvimento, para fazer testes. Eu faço uma restrição do diretório. Olha, o diretório tal, você nunca vai enviar ele para o banco de dados em produção, para o repositório que está em produção, nunca. Apenas os demais diretórios e suas alterações. Então está aqui o ETL feito. Eu vou dar um play aqui, eu vou pedir para dar um run, e aqui eu tenho as principais tabelas que são alteradas quando é feita uma alteração no Pentaho. Outra coisa também, existem alguns casos de tabelas, como vocês podem ver, aqui nesse caso aqui, olha, está 0 porque eu virei o dia, né? Agora é de madrugada e eu não fiz nenhuma alteração agora, eu fiz ontem, então eu já subi as alterações de ontem para a produção. E quando isso vai para a produção, automaticamente já está valendo. Por isso que é importante eu fazer a alteração e testar em Desenv. Então eu criei uma rotina para copiar as tabelas de produção para desenvolvimento, caso eu queira fazer algum teste. Eu posso testar como eu tenho um banco de dados, não só do repositório, mas um banco de dados físico real, eu tenho dos dois lados. Então eu consigo trazer os dados de produção para Desenv, fazer um espelho do banco, ou eu posso pegar meus scripts, que a maioria dos meus steps são de table input. Então eu posso pegar o meu script, testar ele no dbvir em produção, valido, depois eu jogo aqui, testo. Se estiver tudo funcionando, aí eu executo a transformação e aí ele manda tudo para a produção. E aí eu não preciso dar stop em servidor, eu não preciso sobrecarregar o meu servidor, não preciso fazer nenhum tipo de intervenção na máquina produtiva, porque mesmo se a transformação, o job lá, ele estiver executando, o meu repositório ele vai ser atualizado. E aí na próxima vez que a carga está automatizada, então da próxima vez em que a carga ela for executada, ele já vai refletir já aquelas alterações. Percebam aqui que eu coloquei alguns steps de lit, porque existem tabelas do repositório no banco de dados do Pentaho em que você não consegue fazer a atualização do registro, porque o Pentaho, para algumas tabelas do seu repositório, ele atualiza IDs, colunas, principalmente algumas de atributos. Então, nesse caso daí, em vez de como aquele ID ele é alterado, eu não tenho uma referência para poder fazer a alteração de dev para prod. Então, a minha referência, no caso, seria o código da transformação. Então, em alguns casos, você precisa deletar de fato todos os registros vinculados a uma transformação, e aí depois você vai recarregar eles novamente. A gente tem outro problema também de algumas tabelas do repositório do Pentaho no banco de dados, em que você não consegue fazer um insert update, tá certo? Você não consegue fazer insert update, então você precisa tentar atualizar o registro, e se você não conseguir atualizar, aí ele vai lá e cria o item. E eu estou fazendo isso daqui já há um tempo e está funcionando muito bem. Eu estou muito satisfeito com essa solução aqui que eu customizei. Eu já fiz o processo, né, transformação para poder atualizar minhas transformações, e eu estou desenvolvendo agora uma transformação para poder atualizar os meus jobs. Então eu queria compartilhar isso com vocês.
Espero que vocês tenham gostado. E tá aí uma alternativa para quem estiver pensando em trabalhar com repositório em banco de dados e está na dúvida, né, no caso de você ter dois ambientes, um de desenvolvimento e um de produção, e fica naquela dúvida de como fazer para levar as alterações de dev para prod. Então tá aí, essa é uma alternativa simples e que resolve, que funciona. Acredito que com o passar do tempo eu vou conseguir melhorar essa rotina e dar um upgrade nela para outras coisas que sejam interessantes, como aquela questão do versionamento do código, por exemplo. Eu estou pensando em quando fizer uma alteração dessa, sempre gerar um código na tabela, um código de versão, e aí sempre deixar isso armazenado para um caso de eu precisar, né, dar um recovery, né, um restore, né, nos dados. Hoje o que eu estou fazendo para poder não perder o meu histórico, eu estou fazendo um dump, um backup do meu banco de dados, do meu repositório em produção, antes de executar esse processo aqui, né, de deploy, né? Eu coloquei esse nome aqui, deploy transformações. Então, antes de executar, eu faço um backup do meu repositório em prod, e aí eu executo. Se porventura der algum erro, o que é difícil de acontecer, porque o erro deu quando eu estava tentando desenvolver essa rotina, então todos os erros que foram sendo gerados eu fui resolvendo. Então hoje já não, nesse momento já não dá mais erro, os erros não acontecem, mas se porventura acontecer, eu vou ter um backup lá do meu repositório em produção, fiel, sem inconsistências. E eu faço um backup também de desenvolvimento, porque só em Desenv é que eu tenho esses dados aqui de sustentação. Essa transformação e outras que eu customizei para poder conseguir manter dois ambientes funcionando em paralelo. Então tá aí, um abraço e até a próxima. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o Pentaho, eu estou oferecendo um curso lá na Udemy, na plataforma da Udemy. É um curso de Pentaho, a versão 9.3. É a última versão que foi disponibilizada agora em 12 de abril de 2022 pela Hitachi. E esse é um curso passo a passo. Então é para aquela pessoa que sabe e quer se aprofundar, e também atende aqueles que não sabem nada e querem aprender a fazer, querem aprender uma nova habilidade. Então, se você quer aprender algo novo, se você quer trabalhar com dados e quer aprender uma ferramenta de ETL, então você tem aí o Pentaho, que é uma das alternativas que a gente tem hoje no mercado. E se você já trabalha com Pentaho e acredita que pode ir mais longe, então eu tenho lá aulas, tá certo? Que vão atender a todos os níveis. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá certo? Para o curso. E em outro vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, tá certo? Qual é a minha proposta e o que é que eu estou trazendo para a comunidade. Valeu e até um abraço. Valeu, um abraço, até logo. Era isso que eu queria dizer.